Olá para você que acompanha o canal do Observatório Social do Brasil no YouTube, o @OS do Brasil. Hoje vamos ter um podcast que faz parte também do 9º Congresso Pacto pelo Brasil. Foi um evento digital e agora vamos ter a etapa presencial, tudo isso patrocinado também pelo Sebrae Nacional, que é o nosso parceiro já em vários anos de congresso. Meu nome é Kênia, eu sou do Observatório Social do Brasil e a nossa convidada será Janaína Lopes Pereira Pérez, doutora e mestre em desenvolvimento, tecnologias e políticas públicas pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional pela Universidade de Brasília. Janaína também é coordenadora nacional de territórios e lideranças na Unidade de Desenvolvimento Territorial do Sebrae Nacional. Bom dia, boa tarde, boa noite, Janaína. Muito bom dia, boa tarde e boa noite para quem nos escuta em outros horários, né, Kênia? Quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. Nós que ficamos bem felizes de você aceitar aí o nosso convite para este podcast. Lembrando que, mais uma vez, né, é um conteúdo dentro do Pacto pelo Brasil, o 9º Pacto deste ano de 2025, que traz aí, mais uma vez, o parceiro Sebrae, né, para nos ajudar como patrocinador, mas também integrar em vários assuntos, que são assuntos bem comuns entre o Sebrae e o próprio Observatório Social do Brasil. Então, o nosso contexto hoje, nós vamos falar sobre lideranças, e governanças. E isso é um assunto, na verdade, um contexto, né, desse tema, criar agendas coletivas, que é fundamental para o desenvolvimento sustentável no Brasil, mas principalmente para pequenos e médios, principalmente municípios, né, que é onde nós temos uma grande atuação, e o próprio Sebrae também está sempre aí ajudando esses pequenos e médios municípios. Então, vamos lá. O papel das lideranças no desenvolvimento territorial, Janaína, o que significa na prática orquestrar lideranças para o desenvolvimento de um território? Kênia, para a gente aqui na Unidade de Desenvolvimento Territorial, significa criar espaços de escuta e de compartilhamento de saberes, e aí eu estou falando de saberes diversos, né? Então, significa abrir brechas, significa, né, abrir esses espaços para ampliar a participação social e para aproximar e conectar pessoas, instituições, informações. Eu estou falando da sociedade civil, eu estou falando do setor público, estou falando do setor privado, e colocar essas pessoas para trabalharem coletivamente através de um método que foi criado pelo Sebrae Nacional, né, por meio da Unidade de Desenvolvimento Territorial, e um método que não é uma camisa de forças, né, que é um método resiliente e flexível o suficiente para estimular essa construção de governanças e de agendas de desenvolvimento nos diferentes Brasis, né, porque a gente sabe que a diversidade do nosso território é enorme. Muito bom, muito bom. É sempre colocar todo mundo na mesa, né, Janaína? Isso é muito importante para as pessoas poderem conversar. E eu queria até já puxar essa segunda pergunta, né? Por que é tão importante, então, a gente integrar as lideranças públicas, privadas e sociedade civil nessa mesma agenda? Olha, Kênia, são diversos os motivos, né? Mas eu vou enfatizar dois principais. O primeiro é que os nossos desafios eles são cada vez mais complexos, né? E nenhum ator sozinho, por mais poderoso que ele seja, e aí pode ser um poder econômico, pode ser um poder político, mas nenhum ator sozinho ele é capaz de superar esses desafios. Eu acredito que não exista saída individual para problemas que são coletivos. Então esse é um dos motivos. As pessoas precisam pensar essas saídas, né, essas soluções de forma coletiva, porque os problemas eles são coletivos. O outro motivo é que cada um desses atores tem seus desejos de futuro.
né? E muitos deles podem acreditar que existe apenas um futuro possível e que todos estamos caminhando para esse futuro, né? Como se esse futuro já tivesse dado. Mas, na verdade, as possibilidades de futuro elas são múltiplas. E a menos que as pessoas se conheçam, a menos que as pessoas conversem, discutam, qualquer agenda construída vai ser representativa apenas do grupo X ou do grupo Y e não uma agenda do território, uma agenda da sociedade. Então, acredito que integrar todas essas pessoas, né, dos diferentes setores, público, privado, da sociedade civil, seja ela organizada ou eu brinco aqui, desorganizada, né, porque às vezes a gente tem lideranças que não estão institucionalizadas, digamos assim, reunir essas pessoas é importante para que essa agenda de futuro reúna essa multiplicidade que eu comentei, né, e seja, de fato, representativa dos múltiplos desejos que a gente sabe que existem nos territórios. É importante mesmo, sabe, Janaína? A gente vê aí que muitas vezes a sociedade civil fica meio de fora, né? Não é convidada, né? E hoje é muito importante, até mesmo por causa até do próprio envolvimento, né, dos ODS hoje em várias governanças, em várias lideranças, é importante que a sociedade civil esteja representada também para poder conversar sobre o papel, né, das lideranças, né, no seu município, na sua cidade. E eu gostaria também de saber o seguinte: como o SEBRAE estrutura a governança nos territórios onde ele atua hoje, se tem algum caso assim inspirador que demonstre essa transformação, né, de que o SEBRAE, depois que entrou, realmente as coisas mudaram e a cidade acabou sendo uma liderança mais forte, ter uma governança mais forte. Perfeito. Antes de te contar um pouquinho como a gente está estruturando essas governanças, deixa eu dialogar com o seu comentário anterior, porque eu acredito que muitas vezes a sociedade civil ela acaba ficando de fora desse processo pela assimetria de poder, esse é um dos motivos, mas também porque ainda existe na sociedade e no próprio setor público, no setor privado, uma crença de que as pessoas precisam aprender a participar. Então, primeiro elas precisam ser capacitadas, elas precisam aprender a participar para que depois elas possam ocupar os espaços de participação. E a gente tem percebido na prática que as pessoas elas aprendem fazendo, elas aprendem participando, né? E que as pessoas que passam por essa nossa estratégia dos territórios empreendedores, elas saem muito transformadas desse processo, elas acumulam muita aprendizagem. Então, a gente vem estruturando, né, essa construção de governança pelo Brasil inteiro por meio de uma jornada que se chama Territórios Empreendedores, que visa reunir essas pessoas, né, do setor público, do setor privado e da sociedade civil, mas que conta também com diversas ferramentas e metodologias. Então, de forma geral, cada SEBRAE estadual realiza um estudo técnico para definir um recorte territorial, né? Então define quais são os municípios que vão compor determinado território. Depois, cria um comitê orquestrador que reúne de 6 a 12 pessoas que têm alto poder de articulação, né, nessa região, que são capazes de conectar pessoas, de indicar outras pessoas. E aí, por meio de uma ferramenta chamada Radar de Lideranças, cada uma dessas pessoas mapeadas vai indicando outras pessoas. Então, cada liderança mapeada indica mais 5 lideranças, e assim, por um efeito aí de bola de neve, a gente vai furando essa bolha do SEBRAE e furando a bolha do próprio comitê orquestrador para chegar a um grupo de lideranças que seja diverso. Então, a gente está pensando numa diversidade de gênero, diversidade de raça, de faixa etária, de etnia e a própria diversidade de formação mesmo, pessoas de diferentes formações e oriundas dos diferentes setores também, né? Uma diversidade também de colocação profissional. Em seguida, né, a partir dessa ferramenta que é o Radar de Lideranças, a gente tem um grupo grande, né? Às vezes a gente chega aí a grupos de 500, 600 pessoas, e pensando nessa diversidade, nessa necessidade de ter a maior representatividade possível do território, são escolhidas de 40 a 45 pessoas que passam pela metodologia líder. A metodologia líder consiste em 8 encontros, mais um fórum,
em que as pessoas, né, que acontecem ao longo de 9, 10 meses, mais ou menos, e as pessoas mergulham no território, né, passam a conhecer profundamente o território, trocar experiência, trocar conhecimento, e nesse processo constroem uma agenda de desenvolvimento que faça sentido para esse território. Essa agenda é lançada, ela é transbordada por meio desse fórum, transbordada para a sociedade como um todo, e a partir disso, o território empreendedor ele entra na sua fase 3. Então, na fase 1, monta-se o comitê orquestrador, identificam-se as lideranças. Na fase 2, a metodologia líder acontece, esse grupo se reúne e constrói a agenda. E a fase 3 é a fase de transformação, que é quando essa agenda precisa sair do papel. Né? E aí a gente brinca que é uma jornada que tem começo, meio e começo. Porque quando a gente chega na fase 3, é a fase do recomeço, porque aí você está com a agenda do território, né? E é importante tirar essa agenda do papel. E aí o Sebrae, que era talvez um dos principais protagonistas do processo, ele se torna mais um parceiro, porque esse grupo muitas vezes se institucionaliza por meio de uma agência de desenvolvimento regional, ou uma cooperativa, ou uma associação, ou até mesmo um consórcio, ou ele não se institucionaliza com o CNPJ, mas ele capta recurso, ele continua trabalhando para executar a agenda, mas novos parceiros entram em cena. Né? Então, a depender dos eixos que são priorizados nessa agenda, o grupo vai procurar os parceiros que são capazes de apoiar na execução do plano de ação relacionado a esse eixo. E aí esse processo não tem fim mesmo, né? Porque os desejos e as necessidades do território vão se transformando e essa agenda ela é flexível, ela pode ser revisada, ela pode ser atualizada, ela pode ser reformulada. Nossa. E você tinha me perguntado, desculpa, você tinha me perguntado de exemplos práticos, né? Isso. Olha, você me deixa só numa saia justa. Deixa eu só fazer aqui um comentário, né? Eu acho muito interessante que o Sebrae está sempre muito antenado, né? Ele está sempre aí bem sabendo o que poder fazer com várias, vamos dizer assim, vários atores da sociedade, né? Então, eu vi ali você falando, né, de a questão de etnia, sempre buscando envolver todos nesse papel, né, não deixando ninguém para trás, como diz, né, o próprio ODS, né, não deixar ninguém para trás. Então, acho muito legal essa percepção do Sebrae, vamos dizer assim, né, de poder reunir esse pessoal todo para conversar e para todo mundo se sentir representado, né, nessa questão das lideranças. E outra coisa que eu queria até comentar, viu, Janaína, é que assim é muito importante envolver todos realmente, porque muitas pessoas hoje acham que lideranças, políticas públicas e tudo mais não é uma coisa para eles, né? E hoje Exatamente. A gente vê que as pessoas assim às vezes não querem tomar parte porque elas acham que não é para elas, não é papel delas. Mas iniciativas como essa, né, de lideranças e governança, que o Sebrae toma, mostra que realmente a gente precisa aprender mais sobre cidadania para a gente cuidar da nossa cidade, em vez de ficar reclamando. Né? E se a gente conseguir realmente se envolver, se a gente conseguir desenvolver essas lideranças, como vocês estão colocando, é muito importante para realmente as pessoas começarem a fazer a transformação tão necessária. Perfeito. E é interessante porque quando o Sebrae chega num território com uma promessa de desenvolvimento territorial e promessa de benefícios, o mais comum é que as pessoas perguntem quais vão ser os benefícios, quando esses benefícios vão acontecer e quanto que vai custar, né? Mas dificilmente você ouve alguém perguntando benefício para quem. E talvez essa seja a principal pergunta, assim, porque se a gente pensa um processo não participativo, ou um processo de cima para baixo, né, como a gente fala no campo das políticas públicas, que é top-down, ou então quando você... Né, às vezes, quando perguntam assim para a gente, pensa numa liderança, você só pensa em alguém muito grande, muito famoso, com muito poder, né, seja político ou econômico, ou com muita... que está na mídia, né, alguém que... E a gente não pensa nas pessoas comuns, né? Não pensa que cada um é ator ou pode ser ator de desenvolvimento. E aí é claro que eu não estou romantizando esse processo e nem dizendo que a gente não precisa
cobrar os grandes atores, né, os big players que a gente fala lá nas políticas públicas. A gente precisa também, né, fazer essa cobrança e reconhecer que cada ator tem o seu papel, né, e o seu peso. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que reconhecer que todo mundo, e com as pequenas ações, né, pode transformar um território, né? E aí, quando você me perguntou sobre exemplos práticos, né, você me deixa numa saia muito justa, Kenny, porque a gente tem hoje, quase 100 territórios empreendedores em todo o Brasil. Uau! E mais de 70 desses territórios já estão na fase 3, que é a fase de transformação. Nossa, a gente tem, legal. inclusive, um catálogo impresso aqui, tem uma versão online também, que depois eu posso compartilhar com vocês, mas vai ser um prazer também poder entregar para vocês uma versão impressa, que reúne 75 territórios, que a gente reuniu no final de 2024, e cada um tem seu conjunto de conquistas. E aí me ocorreu falar aqui, que eu abri numa página aqui do catálogo, e eu estou aqui com o território empreendedor do Tapajós, no Pará. Que legal. E esse território ele tem inúmeras conquistas, só para exemplificar, assim, para vocês poderem entender um pouquinho melhor o que esses territórios fazem, né? Uma das coisas que eles fizeram foi conseguir mudar o estatuto do consórcio Tapajós, de consórcio privado para consórcio público. Eles apoiaram, né, esse grupo, a construção do aeroporto de Novo Progresso, para permitir a integração da região, né, por linha aérea, facilitando a mobilidade, que é um dos problemas daquela região. Eles conseguiram captar recurso para finalizar a obra do Hospital Regional do Tapajós. Com recursos da Defesa Civil, eles também apoiaram na construção da orla da cidade, do porto hidroviário. Então, para você ver que tem iniciativas e conquistas que têm a ver com infraestrutura, mas também tem outras coisas, por exemplo, relacionadas a turismo. Eles criaram o primeiro roteiro turístico do Tapajós, que é a Rota Tapajônica, com foco no ecoturismo, e estão atuando muito fortemente para a legalização de garimpos. Então, eles criaram um sistema cooperativista. Por meio desse sistema, eles conseguiram a legalização de um garimpo de ouro para pequenos mineradores artesãos, criaram um software para rastreabilidade do ouro, tá? Isso permitiu a primeira venda de ouro legal na região do Tapajós. Eles estão trabalhando agora para a implantação de um polo joalheiro para a criação de joias legais que permitam a rastreabilidade, né, da origem do ouro, para que o comprador também tenha essa segurança. Uhum. O grupo atuou para aprovar uma lei municipal para tornar a educação empreendedora como obrigatória no município de Novo Progresso. Então, assim, são iniciativas de todas as ordens. A gente tem grupos atuando para fechamento de lixões, a gente tem muitos grupos atuando com turismo, a gente tem um grupo no Nordeste goiano que foi vencedor do turismo de base, de um prêmio no Salão do Turismo, que era do turismo de base comunitária, que é a experiência da comunidade Calunga, em Cavalcante, Goiás. Então, assim, o céu é o limite para esses grupos. A gente fala assim que o Sebrae ele leva essa oportunidade, leva essa metodologia, né, que é dos territórios empreendedores, mas que esses grupos eles nos surpreendem diariamente, assim, com o seu potencial mesmo, né? É verdade, é verdade. É muito bonito, né, de ver tudo isso, né, Janaína? Olha, eu fiquei assim impressionada. Olha quanto desenvolvimento num lugar, né, que ainda não via o seu potencial, né? Isso. E, de repente, abriu-se portas, várias portas para crescimento econômico, para crescimento e desenvolvimento, na verdade, pessoal, né, das pessoas, profissional. Olha, isso é fantástico, né? Acho que assim, é muito gratificante, né, poder trabalhar numa área tão assim que ajuda as pessoas realmente a encontrar os seus potenciais e até ajudarem a sua própria cidade, né, a terem uma expressão muito melhor na parte de comércio e até na melhoria de vida, né, da sua qualidade de vida. Exatamente. É gratificante demais. E eu acho que vale a pena enfatizar que são grupos de pessoas comuns, sabe? São grupos de lideranças que muitas vezes, Kênia, nem se reconheciam enquanto lideranças, e que passam a se reconhecer como lideranças e como parte de um grupo e como pertencentes a um território a partir dessa experiência
E muitas depois se tornam vereadores e vereadoras, se tornam prefeitos e prefeitas, e passam a ocupar outros cargos de liderança mais formal, digamos, né? Porque perceberam que tinham esse poder de transformação e que as próprias pessoas às vezes desconhecem isso dentro de si, assim, né? Então é muito bacana mesmo. Eu fico imaginando, né, prefeitos e vereadores desse calibre, né, que já passaram por essa transformação, eu acredito que serão líderes mais assim envolvidos realmente, né, com a população, pensando realmente nas necessidades de cada pessoa ali, da comunidade, e isso já faz ser um líder diferenciado, né, vamos dizer Sem assim. dúvidas, sem dúvidas. Eu gostaria de ver com você agora como é que a gente pode estimular os prefeitos, vereadores, empresários e cidadãos a participarem ativamente da construção de uma agenda de desenvolvimento. Ótimo. Eu acho que é uma questão que não é só de convencimento, mas é de apresentação dos resultados e de mostrar para as pessoas que a ação territorial, né, que agir territorialmente traz muitos benefícios. Porque eu tenho certeza de que quando um prefeito ou uma prefeita assume uma prefeitura, assume esse lugar, esse cargo com muitos desafios. E já tive a oportunidade de conversar, né, com alguns prefeitos e prefeitas que me colocaram que, nossa, se na minha época, né, quando eu fui prefeito, ou quando eu fui prefeito de determinada cidade, alguém tivesse me trazido essa agenda, né, ou alguém tivesse me convidado para participar de um grupo, para construir uma agenda coletivamente, eu teria ficado radiante, assim, eu teria ficado muito contente, porque a dificuldade principal, né, das pessoas é saber de fato quais são as necessidades do território e o que as pessoas coletivamente estão pensando enquanto futuro, né, que futuros estão sendo desenhados. Porque no dia a dia a gente tem que convenhamos, né, que é muito mais fácil atuar individualmente, né? É mais fácil, né? É mais barato, é mais rápido, mas que é só a ação coletiva que vai dar para a gente um caminho que seja duradouro, assim, né? Que seja sustentável e que seja respeitoso, né, com a diversidade do território. Então, acho que a gente precisa dar oportunidade, a gente precisa fazer o convite, a gente precisa mostrar os resultados disso, e a gente precisa simplesmente inserir essas pessoas, porque no processo elas vão entender a potência que é a construção coletiva dessas agendas. Ótimo. E eu queria também já puxar aqui, olha, então, qual seria o conselho que você daria hoje para uma cidade que quer iniciar essa jornada de fortalecimento de lideranças e governança? Bom, o pessoal brinca que se conselho fosse bom a gente não dava, a gente vendia, mas como o Sebrae é uma instituição de apoio, né, eu vou me permitir aqui dar conselhos. O primeiro conselho para um município, né, para uma cidade, é agir territorialmente. Agir territorialmente, é se reunir, né, com outros municípios, sejam vizinhos ou municípios que sequer façam fronteira geográfica, né, com o seu município, mas que tenham interesses comuns, compartilhados. Depois disso, acho que é importante mapear e mobilizar as lideranças locais, né, entender quem são essas pessoas e mobilizá-las, criar espaços de escuta e diálogo que acolham múltiplas vozes, apostar na diversidade como um ativo e não como uma barreira, como uma dificuldade. Então, apostar na diversidade de vozes, adotar modelos de governança que sejam colaborativos, sem centralização excessiva, sem necessidade de formalização excessiva, porque toda barreira que a gente coloca para a participação ou toda barreira que a gente coloca para a construção de governança é mais um desafio para manter esses grupos ativados e mobilizados, né? Então, evitar essa centralização excessiva e formalização excessiva. Valorizar, como eu já disse, a diversidade e construir agendas que façam sentido não para o grupo X, para o grupo Y, mas ir para esses espaços de escuta, né, e de diálogo com o coração aberto para entender que as visões são múltiplas e que muitas vezes a gente não vai encontrar o consenso. Às vezes a gente tem uma falsa ideia de que a gente precisa chegar a um consenso. Não, vamos tentar encontrar convergência no dissenso, né? No dissenso, o que nos une, né? O que é importante para a gente?
que desejos a gente compartilha, né? Porque achar que a gente vai encontrar sempre o consenso é uma armadilha, né? Não existe só consenso. Sempre vai ter alguma exclusão, né? Mas como a gente atua de forma respeitosa e evitando que os excluídos sejam sempre os mesmos, né? Acho que esse é um pouco o desafio. É sempre começar, né, Janaína, pelo aquilo que nós temos em comum, né, de interesse comum. E aí a Exatamente. gente vai ampliando isso, né? Quando a gente vai discutindo, vai conversando sobre isso, a gente vai conseguindo ampliar esse bem comum que todos querem, né? Isso eu acho que é uma estratégia excelente, né? Que tem sempre dado muito certo aí, não só, né, nesse caso, mas em outros mais. E eu gostaria já de puxar também mais uma situação aqui, que eu acho que é um grande desafio. Talvez não seja tanto, mas eu acho que muitas vezes pode esfriar com alguma liderança que vai embora, né? Como é que a gente mantém esse movimento vivo e contínuo, mesmo com as mudanças políticas e econômicas, ou até mesmo de alguma mudança de algum líder, né, que era muito forte e acabou se mudando para outra cidade? Kênia, essa é, assim, a meu ver, e da nossa experiência aqui no Sebrae, a pergunta de milhões, assim, porque esse é o principal desafio, é manter o movimento vivo, é manter as pessoas mobilizadas e tudo mais. E aí eu costumo dizer que a governança colaborativa, ela tem 4 pilares. O primeiro deles eu falo que é a bolinha do zóio, né? Eu brinco que tem um rapper aqui em Brasília que fala que o que vai ganhar o jogo no país do futebol é a bolinha do zóio. E a bolinha do zóio é o propósito, assim, aquele brilho no olho, é o brilho no nosso olho coletivo, né? O que faz nosso olho brilhar? O que nos comove, né? O que nos coloca em movimento coletivo? E a bolinha do zóio é também a confiança, né? Então, quando a gente fala assim, a gente olha nos olhos da outra pessoa, a gente estabelece uma relação de confiança, porque a confiança e o propósito são pilares da governança. O outro pilar é a teimosia. E aí o pessoal ri e fala assim, porque eu podia falar que é a persistência, né? Mas não, é a teimosia mesmo, porque para você conseguir promover desenvolvimento territorial, tem que ter teimosia, porque é um trabalho diário, é um trabalho de muita repetição, é um trabalho, às vezes, árduo, no sentido de que os resultados, né, as conquistas, elas vêm no longo prazo. O desenvolvimento territorial, em sua essência, é um processo, não é um ponto de chegada, e é um processo de longo prazo. Então, a gente precisa começar a trabalhar hoje para construir lideranças e construir governanças, para que lá na frente a gente tenha resultados. Mas isso não significa que a gente não possa ter pequenos resultados parciais, né, que vão mostrando que a gente está no caminho certo. O terceiro pilar é a escuta, o diálogo, né? Entender que a gente precisa conversar e chegar nesses desejos compartilhados, nesses pontos de vista compartilhados. E o último, eu acho que é um método eficiente, assim. E aí é isso que o Sebrae tenta oferecer. Porque quando você tem um método, não importa se o governo muda, se uma pessoa sai, se outra pessoa entra. Inclusive, na nossa estratégia dos territórios empreendedores, existem momentos formais para a entrada de novos participantes, mas isso também acontece organicamente. A pessoa pode sair, outra pessoa pode entrar, e o grupo continua vivo porque está seguindo um método, né? Tem uma metodologia, né, construída, e instituições que não saem mais do território. Então, a gente fala que quando o Sebrae entra no território, ele não sai mais, porque isso foi uma experiência nossa. Antes, a gente tinha uma metodologia com começo, meio e fim. Quando chegava no final, o Sebrae saía do território. Geralmente, o grupo se dissolvia, a agenda ia para a gaveta e as coisas acabavam. A gente tinha investido recurso, energia, né, dinheiro, enfim, e não dava resultado. E aí a gente percebeu que depois que você entra, você não pode mais sair do território. É a teimosia que eu mencionei. Você precisa ficar lá, né? Então, acho que são esses os pontos. Nossa, é impressionante mesmo, né? Situações que eram tão difíceis, problemas foram resolvidos, soluções foram alcançadas aí. Isso é sempre bom e importante, né? Para as pessoas olharem também para o retrospecto, né? De tudo o que aconteceu, para continuarem mantendo vivo esse movimento e essa liderança, né? Formarem novas lideranças, enfim. E a gente consegue ver aqui também, né? Que assim uma recapitulação aí, que a força de um território, na verdade, ela está na cooperação e na visão coletiva de futuro,
né? E eu gostaria agora de pedir aí, né, você fazer aí um convite, né? Então, um convite aí para gestores, empresas, cidadãos, para que eles conheçam mais sobre o programa Territórios Empreendedores. Perfeito. Então, para todo mundo que está nos escutando, né, procurem saber se o município de vocês faz parte já de um território empreendedor, né, do Sebrae, ou se existem outras instâncias de governança no município, porque a gente também sabe que um método ou uma instituição, como eu disse, não dá conta, né, do desenvolvimento, então a gente também não tem a pretensão de ser a única metodologia em curso nos municípios, mas procurem saber se existem essas instâncias de governança, se o município de vocês faz parte de um território empreendedor, procurem o Sebrae mais próximo de vocês. Caso o município de vocês não faça parte de um território empreendedor, provoquem essa construção, né? Provoquem a construção desses espaços de escuta, de troca de conhecimento. A gente tem um portal, né? O portal do Sebrae, sebrae.com.br, e lá dentro existe uma página dos territórios empreendedores, com mais informações sobre a metodologia, sobre as agendas de desenvolvimento que foram construídas, sobre os resultados, né? Esse catálogo também vai estar lá. A gente tem um mapa em que é possível ver onde estão os territórios empreendedores aí por todo o Brasil. A gente tem territórios empreendedores em todas as regiões do Brasil, não tem nenhuma região sem território empreendedor. Entre em contato com o Sebrae estadual, às vezes com o Sebrae regional também, para ter mais informações, e mais do que isso, procurem se engajar, né, nesse processo, e acho que o principal é se reconheçam enquanto atores de desenvolvimento territorial. Como é importante, né, esse trabalho do Sebrae nos territórios, e como você falou, né, só esse exemplo aí de Tapajós já deixou, assim, me encheu de alegria de ver algo assim tão importante e tão assim gratificante para as pessoas, e até mesmo, principalmente para o Sebrae, né, ver essa transformação ocorrendo naquela região ali. E eu quero agradecer, viu, Janaína, foi muito bom o nosso papo aqui. Eu acho que todos que vão assistir esse conteúdo vão se identificar de uma forma ou de outra. É sempre muito importante as pessoas entenderem que elas fazem parte, que elas não são isoladas, que elas têm que realmente participar mais do desenvolvimento da sua cidade, do seu território, se elas querem realmente uma vida melhor, uma cidade melhor. Isso é muito importante, fazer parte para que realmente as coisas possam acontecer, né? Os benefícios possam vir realmente para essas cidades. Eu falei novamente aqui, eu quero deixar o nosso agradecimento ao Sebrae, que é o nosso patrocinador do 9º Congresso Pacto pelo Brasil, lembrando que esse é um conteúdo que faz parte do 9º Congresso Pacto pelo Brasil, e nós ficamos muito felizes de ter aqui a Janaína Lopes Pereira Pérez, né, que esteve conosco falando sobre um assunto tão gostoso, né, uma conversa fácil, um assunto muito gostoso para a gente poder entender um pouco melhor e se sentir até aquecido, né, com esperanças aí para podermos ter lideranças e governanças melhores em cada uma das nossas cidades. Nós agradecemos mais uma vez a você também que está nos ouvindo, e eu espero que você faça parte aí do desenvolvimento territorial desse programa do Sebrae, que traz com tanto assim esmero, com tanta pujança realmente, para ajudar cada território ali representado. Quer dar o seu recado final aí, Janaína? Só quero agradecer, Kênia, pela oportunidade, parabenizar vocês também, do Observatório Social do Brasil, pelo trabalho e pelo espaço para a gente tratar de um tema tão relevante, e contem conosco aqui do Sebrae sempre. Um abraço para todo mundo que nos escuta e vamos lá, né? Mãos à obra aí para transformar os territórios brasileiros. Isso aí. Muito bom mesmo. Então, aproveite todos os nossos conteúdos, os conteúdos do Pacto pelo Brasil. Nós temos, esse é o 9º Congresso, o Pacto pelo Brasil, mas nós temos conteúdos aí de outros anos também, anos anteriores, onde tivemos nosso congresso. Aproveite todos esses conteúdos e aproveite também para ser um cidadão mais ativo. Afinal, o nosso 9º Congresso Pacto pelo Brasil, ele fala sobre economia circular, fortalecimento dos municípios e participação cidadã. E é isso que nós conversamos um pouco hoje aqui com a Janaína. Um forte abraço para todos
e até a próxima.